Em um mundo cada vez mais conectado externamente, onde a informação flui em ritmo vertiginoso e as identidades se constroem muitas vezes nas redes sociais, somos constantemente convidados a olhar para fora. No entanto, há um universo igualmente vasto e infinitamente mais enigmático dentro de cada um de nós, a psique humana. E nas profundezas desse universo, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung desvendou um conceito que revolucionaria nossa compreensão da mente e da experiência humana: o inconsciente coletivo. Jung, inicialmente discípulo de Freud, trilhou seu próprio caminho ao perceber que a psique não era apenas um repositório de experiências pessoais reprimidas, mas sim um vasto oceano de memórias ancestrais, padrões universais e imagens arquetípicas que transcenderam a individualidade. Mais do que uma teoria, o inconsciente coletivo é uma lente através da qual podemos observar a tapeçaria da cultura, a universalidade dos mitos, a ressonância das religiões e a profunda conexão que nos une como seres humanos, independentemente de tempo, espaço ou cultura. Neste texto, embarcaremos em uma jornada de exploração das curiosidades e implicações do inconsciente coletivo de Jung. Não se trata apenas de um conceito acadêmico, mas de uma chave para desvendar mistérios internos, compreender nossas motivações mais profundas e reconhecer a sabedoria ancestral que ecoa em nossa alma. Prepare-se para olhar para dentro e descobrir as raízes arcaicas que moldam quem somos. Para compreender a magnitude do inconsciente coletivo, é fundamental contextualizá-lo em relação ao inconsciente pessoal, conceito amplamente difundido por Sigmund Freud. Freud postulava que o inconsciente era primariamente um repositório de experiências individuais reprimidas, traumas esquecidos e desejos proibidos que, embora não acessíveis à consciência, influenciavam diretamente o comportamento e a saúde mental. Jung, por sua vez, concordava com a existência do inconsciente pessoal, mas percebeu que este era apenas uma camada superficial da psique. Ele observou que seus pacientes, em sonhos, fantasias e delírios, frequentemente apresentavam imagens e símbolos que não podiam ser explicados por suas experiências de vida individuais. Eram símbolos que ecoavam em mitologias antigas, contos de fadas universais e práticas religiosas de culturas distantes. Foi essa constatação que o levou a postular a existência de uma camada mais profunda e universal da psique, a qual deu o nome de inconsciente coletivo. A grande sacada de Jung foi a ideia de que o inconsciente coletivo é herdado, não adquirido. Não nascemos como uma tábula rasa psíquica. Ao contrário, carregamos em nossa estrutura mental a história evolutiva da humanidade, um legado de experiências e padrões comportamentais que foram vivenciados por nossos ancestrais. É como se tivéssemos um DNA psíquico que nos conecta a toda a humanidade, desde os primórdios. Vamos a uma curiosidade da natureza não pessoal do inconsciente coletivo. Uma das características mais intrigantes do inconsciente coletivo é sua natureza impessoal. Ele não pertence a um indivíduo específico, mas é compartilhado por toda a espécie humana. É como um vasto repositório de potenciais e tendências que se manifestam de diferentes formas em cada pessoa, mas que possuem uma estrutura universal subjacente. Isso significa que, em certo nível, todos nós compartilhamos uma mesma base psíquica, o que explica a universalidade de certos temas, medos e aspirações. Se o inconsciente coletivo é um vasto oceano, os arquétipos são as poderosas correntes e ilhas que o compõem. Jung descreveu os arquétipos como imagens primordiais ou padrões de energia que são inatos e universais. Eles não são conteúdos específicos, mas sim predisposições estruturais para formar certas imagens, emoções e padrões de comportamento. Pense nos arquétipos como moldes vazios que são preenchidos por experiências culturais e pessoais. Por exemplo, o arquétipo da mãe não se refere a uma mãe específica, mas à ideia universal de nutrição, proteção, cuidado e fecundidade. Essa ideia ou padrão primordial se manifesta de inúmeras formas, na figura da mãe biológica, da mãe natureza, de deusas maternas em mitologias, ou mesmo em uma empresa que oferece suporte. Jung identificou e explorou diversos arquétipos ao longo de sua obra, e alguns dos mais conhecidos incluem: Número 1. A sombra. Representa os aspectos reprimidos e rejeitados da nossa personalidade,
tanto os negativos quanto os positivos. É aquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos, mas que projeta uma grande influência sobre nosso comportamento. Número 2. A anima e o animus. A anima é o princípio feminino inconsciente no homem, e o animus é o princípio masculino inconsciente na mulher. Eles representam a totalidade psíquica e a integração dos opostos. Número 3. O self. O arquétipo central e mais importante, representa a totalidade e a união de todos os aspectos da psique, consciente e inconsciente. É o centro da personalidade, em busca de individuação e plenitude. Número 4. O herói. O arquétipo da jornada, da superação de obstáculos, da busca por significado e do enfrentamento de desafios. Número 5. O velho sábio-sábia. Representa a sabedoria, a experiência, a orientação e o conhecimento interior. Número 6. A criança divina. Simboliza a pureza, a inocência, o potencial, o novo começo e a vulnerabilidade. É crucial entender que os arquétipos em si não são imagens concretas ou ideias totalmente formadas. Eles são, como Jung explicou, disposições ou potencialidades que se manifestam como imagens arquetípicas ou motivos arquetípicos quando ativados na consciência individual. É por isso que o símbolo da mãe, por exemplo, pode ser uma deusa protetora em uma cultura e uma figura sacrificial em outra, mas a essência do arquétipo, o cuidado e a nutrição, permanece. Se o inconsciente coletivo é tão profundo e universal, como ele se manifesta em nossa vida cotidiana? Jung observou suas expressões em diversas formas, tornando-se uma ferramenta poderosa para a análise e a compreensão da experiência humana. Mitos e lendas. Os mitos de todas as culturas, por mais distintas que sejam, compartilham temas, personagens e estruturas narrativas surpreendentemente semelhantes. O herói que embarca em uma jornada, o dragão a ser vencido, a busca pelo tesouro perdido, esses são padrões arquetípicos que ressoam com a psique humana em um nível profundo. Contos de fadas, assim como os mitos, os contos de fadas estão repletos de símbolos e enredos arquetípicos. A princesa em apuros, o príncipe encantado, a bruxa malvada, o lobo faminto, essas figuras não são apenas personagens, mas representações de aspectos da psique e de processos de desenvolvimento. Sonhos. Os sonhos são, para Jung, a linguagem do inconsciente. Através de imagens simbólicas e narrativas oníricas, o inconsciente coletivo se comunica com a consciência, trazendo à tona conteúdos arquetípicos que podem oferecer insights sobre nossos conflitos, potenciais e o caminho da individuação. Religiões e rituais. As religiões, em suas diversas formas, são veículos poderosos para a expressão do inconsciente coletivo. Os rituais, os símbolos sagrados, as figuras divinas, tudo isso evoca e ativa arquétipos universais, proporcionando um senso de conexão, significado e transcendência. Arte e literatura. Artistas de todas as épocas e culturas, muitas vezes de forma intuitiva, recorrem a símbolos e temas arquetípicos em suas criações. A arte se torna um espelho da alma coletiva, expressando emoções, conflitos e anseios universais que ressoam com o público. Psicose e neurose. Em estados de transtorno mental, como a psicose, os conteúdos do inconsciente coletivo podem irromper na consciência de forma desorganizada e avassaladora, revelando padrões arquetípicos de forma distorcida. A neurose, por sua vez, pode ser vista como um conflito entre o ego consciente e as demandas não atendidas do inconsciente coletivo. A maior curiosidade é a sincronicidade, ou seja, o inconsciente coletivo em ação no mundo exterior. Jung postulou outro conceito fascinante que está intrinsecamente ligado ao inconsciente coletivo, a sincronicidade. Refere-se à ocorrência de eventos significativos que são acausalmente relacionados, ou seja, não há uma relação de causa e efeito aparente entre eles, mas sim uma conexão de sentido. É a ideia de coincidências significativas. Para Jung, a sincronicidade não é apenas uma coincidência aleatória, mas uma manifestação da conexão entre a psique e o mundo material, mediada pelo inconsciente coletivo. É como se houvesse uma ordem subjacente que organiza eventos no mundo exterior de forma a refletir estados internos ou necessidades psíquicas.
Um exemplo clássico seria pensar em um amigo distante, minutos depois, receber uma ligação dele. A sincronicidade sugere que o inconsciente coletivo atua como um campo unificador, onde eventos internos e externos podem se espelhar de forma significativa. Para Jung, o objetivo fundamental do desenvolvimento psíquico é a individuação, um processo contínuo de tornar-se a pessoa mais completa e integrada possível. A individuação envolve a tomada de consciência e a integração dos conteúdos do inconsciente, tanto o pessoal quanto o coletivo. Não se trata de anular a personalidade individual, mas de expandi-la, incorporando as riquezas e a sabedoria das profundezas da psique. A jornada de individuação é muitas vezes desafiadora, pois exige que confrontemos nossa sombra, que integremos nossos aspectos femininos e masculinos, anima e animus, e que nos alinhemos com o nosso self, o centro organizador da personalidade. Ao fazer isso, não apenas nos tornamos mais autênticos e plenos, mas também nos conectamos com a sabedoria universal que reside no inconsciente coletivo. Um ponto importante e curioso são os arquétipos sejam fontes de sabedoria e potencial. Jung também alertou para o perigo da identificação excessiva com eles. Quando uma pessoa se identifica totalmente com um arquétipo, por exemplo, com o herói ou com o sábio, ela pode perder sua individualidade, tornando-se uma espécie de caricatura do arquétipo. Isso pode levar a comportamentos rígidos, fanatismo ou a uma incapacidade de se adaptar a novas situações. O ideal é que o arquétipo seja reconhecido e integrado como uma parte da psique, mas não que ele a domine completamente. A teoria do inconsciente coletivo de Jung, embora desenvolvida há décadas, continua a ser extremamente relevante e inspiradora nos dias de hoje, estendendo-se muito além dos consultórios de psicoterapia. Compreensão da cultura e da sociedade. Ao reconhecer a presença de arquétipos universais, podemos entender melhor por que certas narrativas, símbolos e ideias persistem ao longo do tempo e em diferentes culturas. Isso nos ajuda a analisar fenômenos sociais, movimentos artísticos e até mesmo tendências de consumo sob uma nova ótica. Psicologia e autoconhecimento. A abordagem junguiana oferece um caminho profundo para o autoconhecimento. Ao explorar nossos sonhos, fantasias e reações emocionais, podemos identificar as manifestações dos arquétipos em nossa própria vida e trabalhar na integração desses conteúdos para alcançar uma maior plenitude. Artes e criatividade. Para artistas, escritores e criativos, o inconsciente coletivo é uma fonte inesgotável de inspiração. Ao sintonizar-se com as imagens e os temas arquetípicos, é possível criar obras que ressoam em um nível universal, tocando as profundezas da experiência humana. Espiritualidade transcendente. O trabalho de Jung resgatou a dimensão espiritual da psique, mostrando que a busca por significado e transcendência não é apenas um fenômeno cultural, mas uma necessidade intrínseca da alma humana, profundamente ligada aos arquétipos religiosos. Marketing e publicidade. Curiosamente, o conceito de arquétipos tem sido aplicado no campo do marketing para criar marcas com identidades fortes e que ressoem com os consumidores em um nível emocional profundo. Uma marca que se posiciona como o herói evoca um senso de superação e realização, enquanto uma marca à mãe transmite cuidado e proteção. Apesar de sua profundidade e influência, a teoria do inconsciente coletivo de Jung não está isenta de críticas. Alguns argumentam que é difícil de provar empiricamente, que é excessivamente mística ou que generaliza demais a experiência humana. No entanto, sua relevância e sua capacidade de explicar fenômenos que outras teorias não conseguem garantem seu lugar de destaque na psicologia. A neurociência, por exemplo, começa a encontrar evidências de padrões cerebrais inatos que podem se correlacionar com a ideia de predisposições arquetípicas. O inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung é mais do que uma teoria, é um convite para reconhecer a profunda interconexão de toda a humanidade. É a compreensão de que somos parte de algo muito maior do que nossa individualidade, carregando em nossa psique a sabedoria acumulada de gerações e gerações. Ao nos abrirmos para a linguagem dos arquétipos, seja nos sonhos, nos mitos, na arte ou em nossas próprias experiências de vida, acessamos uma fonte inesgotável de significado e orientação. Não se trata de uma viagem para o passado, mas sim de uma ponte para a totalidade,
para a individuação e para uma compreensão mais profunda de quem somos e de nosso lugar no grande drama da existência humana. Que a exploração do inconsciente coletivo nos inspire a olhar para dentro com curiosidade e reverência, reconhecendo a riqueza e a complexidade que residem nas profundezas da nossa própria alma e na alma de todos nós. Pois, ao desvendar os mistérios do inconsciente coletivo, desvendamos um pouco mais sobre o que significa ser humano. Siga o canal Mentes em Diálogo para se aprofundar em conteúdos enriquecedores como esse. Até o próximo vídeo.